Aquele cheiro de lugar fechado e esquecido foi a primeira coisa que me atingiu quando entrei. Sabe quando o ar parece pesado, como se a casa estivesse prendendo sua respiração? Foi ali que eu soube que algo estava muito errado com ela. Eu estava parada na entrada da casa da minha irmã, Charlene Miranda, com as chaves ainda balançando nos dedos, chamando o nome dela naquele silêncio total. As cortinas estavam fechadas contra o sol da tarde, deixando a sala numa penumbra estranha. Charlene sempre foi fanática por luz natural. O antidepressivo de Deus, ela chamava. Charlene, chamei de novo, entrando mais na casa. É Glória. Tenho notícias sobre o papai. As últimas 2 semanas tinham virado uma rotina pesada. Eram plantões de 12 horas como enfermeira-chefe no Hospital Santa Maria, seguidos de visitas à ala de neurologia, onde nosso pai estava se recuperando de um derrame. E depois ia para o meu apartamento vazio, de onde eu ligava para Charlene para dar atualizações. Mas ela não atendia há 3 dias. E com decisões importantes sobre os cuidados do papai chegando, eu não podia esperar mais. Digam a cidade de vocês aqui nos comentários. Cliquem em se inscrever e preparem-se para a história de hoje. Vamos começar. Colocando minha bolsa no balcão da cozinha, notei a pilha de louça suja na pia. Outro sinal de alerta. Minha irmã era meticulosamente organizada, uma característica que tinha ficado ainda mais forte depois da morte de Oscar, 5 anos atrás. Mais preocupante era o kit de teste de diabetes intocado ao lado dos frascos de remédio dela. O diabetes tipo 2 de Charlene exigia monitoramento diário, especialmente desde que ela tinha começado o novo regime de medicação. Charlene? Tentei de novo. Meus instintos de enfermeira agora estavam totalmente ligados. Tinha alguma coisa muito errada. Foi aí que eu ouvi. Fraco, mas inconfundível. Um som rítmico de batidas vindo de baixo. 3 batidas lentas, depois silêncio. Mais 3. O andar de baixo. Fui em direção à porta que dava para o nível inferior da casa. Aquele cômodo, aproveitando o declive do terreno, sempre foi meio isolado, mas percebi na hora que algo tinha mudado desde minha última visita. A porta de madeira comum tinha sido reforçada, e um cadeado industrial agora a mantinha firmemente trancada pelo lado de fora. Aquilo era novo, instalado no último mês. Imaginei que João estivesse reformando o local para ser o espaço pessoal dele desde que voltou a morar com Charlene após a morte de Oscar. Um arranjo temporário que, de alguma forma, já durava 5 anos. Mas a lógica não batia. Quem tranca um quarto de jogos pelo lado de fora? Charlene, chamei encostando o ouvido na madeira. Você está aí embaixo? As batidas ficaram um pouco mais fortes, ainda fracas, mas com uma urgência desesperada que apertou meu peito. Tentei girar a maçaneta, confirmando que estava realmente trancada. Olhando em volta freneticamente, vi a velha caixa de ferramentas de Oscar no armário do corredor. Lá dentro, encontrei uma chave inglesa pesada e voltei para a porta. Examinando o cadeado, vi que era robusto, uma medida de segurança séria. Quebrar o metal seria impossível. Mirei na madeira do batente, onde a argola do cadeado estava parafusada. Usando a chave inglesa como alavanca e martelo, bati com força. A madeira velha cedeu com um estalo seco, lascando e soltando o suporte do cadeado. Puxei a porta para abrir. A escadaria estava escura, o ar que subia de lá era viciado e abafado. Tateei procurando o interruptor, iluminando uma descida estreita para o domínio de João. Eu raramente tinha permissão para descer lá, desde que ele tinha reivindicado o espaço. É privado, tia Glória. Meus equipamentos de jogos são valiosos, ele dizia sempre que eu tentava espiar. Charlene, estou descendo! Gritei, descendo os degraus de concreto com cuidado. O porão era um labirinto de equipamentos de computador caros, consoles de videogame e colecionáveis. Pôsteres de jogos cobriam as paredes e latas vazias de energético entulhavam cada superfície. Mas foi o canto mais distante, parcialmente escondido atrás de caixas empilhadas, que chamou minha atenção. Lá, num colchão fino jogado no chão frio, estava minha irmã. Meu Deus, Charlene! Corri para o lado dela, meu treinamento médico avaliando a condição instantaneamente. Desidratada, pulso fraco, lábios secos, desorientação e aquele cheiro frutado distinto de cetoacidose no hálito.
Sem a medicação de diabetes, ela estava correndo sério risco de vida. Os olhos dela se abriram tremendo com o meu toque, desfocados no início, depois se arregalando ao me reconhecer. Glória? A voz dela era um sussurro falhado. É você mesma? Estou aqui. Shhh. O que aconteceu? Quem fez isso com você? Eu já estava pegando meu celular para chamar o resgate enquanto checava a garrafa de água ali perto, vazia, exceto por algumas gotas quentes. Os dedos de Charlene agarraram meu pulso com fraqueza. João, ela sussurrou, lágrimas se formando nos olhos fundos. Ele disse que precisava do dinheiro do seguro do papai. Me trancou aqui embaixo há 3 dias. As implicações daquilo me atingiram como um soco físico no estômago. Meu sobrinho, o único filho de Charlene, tinha aprisionado a própria mãe diabética num quarto escuro no nível inferior da casa, sabendo que a condição dela exigia medicação diária. Ele a tinha deixado com um mínimo de água, um pacote de bolachas velhas e um balde no canto para usar como banheiro. E tinha feito isso por dinheiro. A apólice de seguro do nosso pai, que listava Charlene como beneficiária. Estou ligando para o SAMU, falei para ela, já discando 192. Só aguenta firme, Char. Enquanto esperávamos os paramédicos, corri para o andar de cima, reuni os suprimentos de diabetes dela e administrei uma solução de glicose de emergência que sempre carrego na bolsa. Minhas mãos estavam firmes, com a mesma calma profissional que me guiou por casos de trauma no pronto-socorro. Mas minha mente estava acelerada com uma fúria mal contida. João sempre tinha sido difícil. Quando criança, tinha explosões de raiva. Na adolescência, era manipulador e cheio de segredos. Como adulto, ele tinha drenado as finanças de Charlene enquanto a convencia de que estava apenas entre oportunidades. Mas isso, colocar deliberadamente a vida da mãe em risco por uma herança potencial, isso cruzava um território que eu nem conseguia começar a processar. A ambulância chegou em minutos, transferindo Charlene para a maca com eficiência. Fui com ela, segurando sua mão enquanto ela entrava e saía de consciência. No hospital, meu local de trabalho, eu me sentia a quilômetros de distância da enfermeira-chefe, capaz que eu era poucas horas antes. Passei o histórico médico dela para o médico de plantão, enquanto trabalhavam para estabilizá-la. Ela vai ficar bem? Perguntei ao Dr. Lindomar, um colega com quem trabalhava há anos. Ela está severamente desidratada e os níveis de glicemia estão perigosamente desequilibrados, ele disse francamente. Mas pegamos a tempo. Se ela tivesse ficado lá mais um dia... Ele nem precisou terminar a frase. Fiquei sentada ao lado da cama de hospital de Charlene, muito tempo depois de ela ter sido estabilizada, observando o soro pingando no braço dela. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto. João. No AP do vovô. Cadê a mãe? Ela não está atendendo. O tom casual, a absoluta normalidade daquilo, como se ele não tivesse trancado a mãe num porão e a deixado lá para apodrecer, fez algo mudar dentro de mim. Eu sempre fui a irmã prática, a que resolvia problemas, a que mantinha as emoções sob controle. Mas naquele momento, entendi com perfeita clareza que João precisava aprender uma lição que ele nunca esqueceria. Não através de violência, não através de raiva, mas através de consequências tão perfeitamente calibradas para as fraquezas específicas dele que ele nunca se recuperaria. Respondi à mensagem. Ela está comigo. Estamos visitando o papai. Não me espere acordado. Então liguei para a delegada Daniela Cortez, um contato da polícia que fiz através dos casos de violência doméstica que chegavam ao hospital. É Glória Barbosa, disse quando ela atendeu. Preciso da sua ajuda. Meu sobrinho acabou de tentar matar minha irmã. A delegada Cortez chegou ao hospital em menos de 1 hora, sua figura compacta irradiando uma autoridade calma ao entrar no quarto de Charlene. Eu tinha trabalhado com ela em vários casos, mulheres agredidas, idosos abusados, crianças com ferimentos suspeitos, mas nunca esperei estar deste lado da atenção profissional dela. Glória, ela assentiu, seus olhos escuros analisando a forma inconsciente de Charlene. Você disse que isso era relacionado à família. Fui para o corredor com ela, mantendo a voz baixa. Meu sobrinho, João Miranda, trancou minha irmã no porão da casa dela por 3 dias. Sem medicação para diabetes, água mínima, comida inadequada.
Minha descrição clínica escondia a raiva que ainda fervia sob meu exterior profissional. Ela teria morrido se eu não a tivesse encontrado. A expressão de Cortês permaneceu neutra, mas vi o leve estreitar ao redor dos olhos. Isso é tentativa de homicídio se pudermos provar o dolo, a intenção. Ela puxou um pequeno bloco de anotações. Me explique a linha do tempo. Expliquei a internação do meu pai, a falta de resposta de Charlene às ligações, minha visita à casa dela e a descoberta no nível inferior da casa, antes de ela perder a consciência na ambulância. Ela me disse que João fez isso porque precisava do dinheiro do seguro do papai. Seu pai ainda está vivo, no entanto. Sim, mas a condição dele é precária. João pode estar querendo acelerar o processo, eliminando a beneficiária primária. As implicações do que eu estava sugerindo pairaram entre nós. Vamos precisar de um depoimento formal da sua irmã quando ela estiver estabilizada, disse Cortês. João entrou em contato com você desde a descoberta? Mostrei a mensagem de texto para ela. Ele está fingindo que está tudo normal. Mantenha assim por enquanto. Não queremos assustá-lo antes de montarmos o inquérito. Ela guardou o bloco. Vou colocar um policial na porta do quarto da sua irmã como precaução. E Glória, ela tocou meu braço levemente. Fique aqui com ela. Não confronte João sozinha. Depois que Cortês saiu, voltei para a cabeceira de Charlene, estudando o rosto da minha irmã sob a luz dura do hospital. Os anos não tinham sido gentis com Charlene. Aos 48 anos, ela parecia uma década mais velha. Seus traços, antes vibrantes, agora permanentemente marcados por linhas de preocupação. A maioria dessas linhas tinha se aprofundado após a morte de Oscar. Aquele acidente trágico 5 anos atrás, quando ele caiu de uma escada enquanto consertava o telhado. João tinha sido quem o encontrou. João, que não tinha herdado nada diretamente do seguro de vida modesto do padrasto. João, que tinha voltado para casa temporariamente para ajudar a mãe com o luto. Um calafrio percorreu meu corpo enquanto as conexões começavam a se formar. Eu sempre achei as circunstâncias da morte de Oscar um pouco suspeitas. Um homem meticuloso como meu cunhado, caindo de uma escada que ele tinha usado com segurança centenas de vezes. Mas Charlene estava tão devastada, tão frágil, que deixei minhas perguntas de lado. Agora, eu me perguntava se aquela não tinha sido a primeira vez que João via a morte como solução para problemas financeiros. Meus pensamentos foram interrompidos por uma batida suave. Rafaela Saraiva, a chefe do serviço social do hospital e minha amiga mais próxima, estava na porta com 2 copos de café. Achei que você precisaria disso, disse ela, me entregando um. Daniela me contou. Ela puxou uma cadeira para o lado da minha, sua presença uma âncora bem-vinda na tempestade. Rafaela e eu tínhamos passado por 20 anos de amizade, incluindo meu divórcio complicado e a batalha dela contra o câncer de mama. Se alguém podia me ajudar a navegar naquele pesadelo, era ela. Não consigo entender, Rafa. Ele deixou a própria mãe para morrer. A expressão de Rafaela era sombria. Alguns transtornos de personalidade se manifestam exatamente assim. Charme superficial, mascarando uma falta completa de empatia. A questão é, o que você vai fazer agora? Legalmente? Prestar queixa, óbvio. Mas, pessoalmente, encarei meu café. Preciso garantir que ele nunca mais possa machucar ela, ou qualquer outra pessoa. Isso soa ameaçador. Não violento, esclareci. Apenas definitivo. Rafaela me estudou com cuidado. Você está pensando além da justiça legal. A justiça legal pode falhar, especialmente com alguém como João, que aperfeiçoou seu ato de bom moço incompreendido. Já vi isso muitas vezes na minha carreira. Abusadores manipuladores, saindo livres porque conseguem fingir normalidade de forma convincente para juízes e jurados. Tenha cuidado, Glória. Seja lá o que você estiver planejando. Não estou planejando nada ilegal, assegurei a ela. Apenas uma lição que ele nunca vai esquecer. Nossa conversa parou quando Charlene se mexeu, os olhos abrindo devagar. Ela pareceu confusa por um momento antes de focar em mim. Glória, onde eu estou? No hospital. Você está segura agora. Apertei a mão dela suavemente. Como você está se sentindo? Com sede, ela sussurrou. Ajudei ela a tomar água com um canudo enquanto Rafaela discretamente pedia licença. Depois de beber, os olhos de Charlene se encheram de lágrimas. João, ele realmente fez aquilo comigo, não fez? Eu não estava alucinando.
Não, querida. Ele realmente fez. Mantive minha voz gentil, sabendo o quão frágeis vítimas de violência doméstica podem ser, o quanto são propensas à dúvida e negação. Você lembra por quê? Ela assentiu fracamente. A apólice de seguro do papai. João está endividado. Jogo, eu acho. Ele disse que precisava garantir o futuro dele antes que fosse tarde demais. A voz dela quebrou. Meu próprio filho, Glória. Como ele pôde? A porta se abriu antes que eu pudesse responder, e uma enfermeira que eu reconhecia da pediatria entrou. Dona Charlene, tem alguém insistindo em vê-la. Diz que é seu filho. Gelo inundou minhas veias. João estava ali. O monitor de Charlene mostrou os batimentos cardíacos disparando. Eu não quero ver ele. Ela sussurrou. Por favor, Glória. Levantei. Decisão tomada instantaneamente. Diga a ele que a mãe está descansando e não pode receber visitas. Instruí a enfermeira. E, por favor, avise a segurança que ele não tem permissão para entrar neste quarto. Depois que a enfermeira saiu, Charlene agarrou minha mão com uma força surpreendente. Ele vai ficar tão bravo. Deixe ele ficar bravo, disse firmemente. Ele perdeu o direito de ver você quando te trancou naquele porão. O que acontece agora? A voz dela era pequena, infantil. A delegada Cortês vai querer seu depoimento quando você estiver mais forte, e então garantimos que João enfrente as consequências. Você quer que eu preste queixa contra meu próprio filho? O horror na voz dela era palpável. Char, ele quase te matou. Lutei para manter minha frustração sob controle. Isso não é um mal-entendido ou um erro. Ele te aprisionou deliberadamente, sabendo da sua condição médica. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ele ainda é meu menino, Glória. Meu garotinho. Engoli o que eu realmente queria dizer. Que o garotinho dela era um homem de 30 anos que tinha calculado a morte da mãe por ganho financeiro. Em vez disso, apertei a mão dela novamente. Vamos focar em te deixar melhor. Não precisamos decidir nada agora. Mas eu já tinha decidido, independentemente se Charlene conseguiria prestar queixa ou não. João aprenderia a lição dele. Eu garantiria isso. Meu celular vibrou com outra mensagem. João de novo. Estou no hospital. Não estão me deixando ver a mãe. O que está acontecendo? Digitei de volta com cuidado. Ela está dormindo, muito fraca. Ordens médicas. Sem visitas exceto familiares autorizados hoje à noite. A resposta dele veio instantaneamente. Eu sou família. Não por muito tempo, pensei com amargura. Não se depender de mim. João estava me esperando na lanchonete do hospital, parecendo perfeitamente comum com seus tênis de corrida caros e moletom de marca. Meu sobrinho sempre foi bonito daquele jeito genérico que abre portas. Alto, corpo atlético mantido pela academia paga por Charlene, com o sorriso confiante de alguém que raramente ouviu um não. Tia Glória. Ele se levantou quando me aproximei, preocupação estampada nas feições. O que está havendo? Por que não posso ver a mãe? Eu tinha passado 20 minutos no banheiro me preparando para aquele encontro, lavando a fúria do meu rosto, ensaiando o nível preciso de preocupada, mas não desconfiada para projetar. Agora, deslizei para o assento na frente dele, colocando meu café morno na mesa. Sua mãe está num estado bem ruim, João. Encontraram ela severamente desidratada e em cetoacidose diabética. Ela está estável agora, mas muito fraca. Encontraram ela? O que você quer dizer com encontraram ela? A expressão dele permaneceu perfeitamente calibrada. Filho preocupado, pego de surpresa por más notícias. Fui até a casa de vocês quando ela não estava atendendo às ligações. Encontrei ela no andar de baixo. Observei o rosto dele atentamente enquanto entregava as palavras, procurando qualquer sinal de culpa ou pânico. Nada. Nem um tique nervoso. O andar de baixo? Ele franziu a testa, a confusão parecendo nublar suas feições. Isso não faz sentido. A mãe nunca desce lá. Ela estava num colchão atrás de algumas caixas, desidratada, confusa. Mantive minha voz neutra, como se discutisse um caso médico interessante em vez da tentativa de matricídio dele. A porta estava trancada com cadeado pelo lado de fora. Agora eu vi. O leve estreitar ao redor dos olhos dele, rapidamente mascarado por uma expressão de preocupação horrorizada. Meu Deus, alguém invadiu a casa? Eles machucaram ela? A performance era magistral.
Se eu não tivesse visto Charlene com meus próprios olhos, não tivesse ouvido a voz fraca dela nomeando o filho como seu captor, eu poderia ter sido convencida. A polícia está investigando, disse vagamente, observando a reação dele. Polícia? Não devíamos esperar até a mãe poder nos contar o que aconteceu? Uma nota de cálculo entrou na voz dele. Ela já contou. Segurei o olhar dele firmemente. Ela recuperou a consciência na ambulância. João recostou-se levemente, processando a informação. Eu quase podia ver as engrenagens girando enquanto ele avaliava suas opções. Finalmente, balançou a cabeça, sua expressão se transformando em uma preocupação dolorosa. Coitada da mãe. Ele murmurou. Ela deve estar tão confusa. Você sabe como ela fica quando o açúcar no sangue despenca. Desorientada, às vezes até alucina. E ali estava. A estratégia que eu tinha antecipado. Gaslighting. Desacreditar o relato da vítima sugerindo que ela estava mentalmente comprometida. Eu tinha visto essa tática inúmeras vezes no pronto-socorro, vinda de parceiros abusivos tentando explicar ferimentos. Os médicos estabilizaram o açúcar no sangue dela, respondi suavemente. Ela está bem lúcida agora. Isso é ótimo, ele disse rápido. Mas trauma pode afetar a memória. Talvez ela tenha caído e batido a cabeça, depois ficou fraca demais para subir, e na confusão dela, ela pode ter... Ele deixou a frase no ar, me deixando preencher as lacunas. Imaginado que o próprio filho a trancou num porão por 3 dias? Completei por ele, incapaz de tirar a rispidez da minha voz. É uma alucinação bem específica, João. A expressão dele endureceu momentaneamente antes de suavizar de volta para a preocupação. Só estou dizendo que não devemos tirar conclusões precipitadas. Eu nunca machucaria a mãe. Você sabe disso. Eu sabia? A verdade era que eu vinha ignorando sinais de alerta sobre João há anos. A possessividade que se mascarava de proteção. O isolamento de Charlene dos amigos após a morte de Oscar. A gradual tomada de controle sobre as finanças dela, justificada como ajudando a mãe a lidar com a parte complicada. A polícia vai querer falar com você, disse, em vez de responder à pergunta implícita dele. Claro, ele assentiu imediatamente. Quero ajudar a encontrar quem fez isso com ela. Eles estarão aqui amanhã de manhã. Delegada Cortês, do Departamento de Homicídios. As sobrancelhas dele se ergueram levemente. Homicídios? Isso não é excessivo para o que provavelmente foi um acidente? Aprisionar uma mulher diabética sem a medicação dela não é um acidente, João. É tentativa de homicídio. Ele estremeceu. A primeira reação genuína que eu via. Isso é absurdo. Por que alguém iria querer assassinar a mãe? Dinheiro do seguro, talvez? Tomei um gole deliberado do meu café. A apólice do papai é alta, e com a condição dele pode ser paga em breve. A expressão de João não mudou, mas notei a mão dele apertando a garrafa de água. Essa é uma teoria bem sombria, tia Glória. Estas são circunstâncias sombrias. Levantei, pegando minha bolsa. Vou voltar para ficar com sua mãe. A polícia solicitou que ela não receba visitas, exceto de pessoas autorizadas, até completarem a investigação inicial. Mas eu sou filho dela, ele protestou. E eu sou a responsável legal dela no momento por conta da investigação em curso. Rebati suavemente. Ordens médicas, João. Tenho certeza de que a delegada Cortês vai te atualizar depois do seu interrogatório amanhã. Enquanto eu me afastava, senti os olhos dele furando minhas costas. Eu tinha lançado o desafio, deixado ele saber que eu não estava comprando o teatro dele. Era um risco calculado. Ele poderia fugir, destruindo evidências potenciais no processo, mas meus instintos diziam que ele não faria isso. O narcisismo de João não permitiria que ele agisse como um homem culpado. Ele acreditava que podia se livrar de qualquer coisa na conversa. De volta ao quarto de Charlene, encontrei a delegada Cortês, revisando notas com um policial uniformizado. Seu sobrinho está na lanchonete. Falei sem rodeios. Avisei que você vai querer falar com ele amanhã. Ela assentiu. O policial Mendes vai ficar postado aqui durante a noite. Contatamos a perícia para processar o local do crime. Ela me estudou com cuidado. Você contou a ele que estamos investigando? Achei melhor ver a reação dele. Ele já está tentando sugerir que Charlene imaginou tudo por causa da confusão diabética. Cortês fez uma anotação. Clássico Darvo. Negar, atacar, reverter vítima e ofensor.
Vemos isso em casos domésticos constantemente. Ela olhou para a forma adormecida de Charlene. Ela disse mais alguma coisa sobre o motivo? Só que João precisava de dinheiro da apólice do nosso pai. Ela acredita que ele está com dívidas de jogo. Vamos investigar as finanças dele, Cortês prometeu. Descanse um pouco, Glória. Amanhã será desafiador. Descansar era impossível. Passei a noite na poltrona reclinável ao lado da cama de Charlene, cochilando entre as checagens das enfermeiras e meu próprio monitoramento da condição dela. Minha mente continuava voltando ao acidente de Oscar 5 anos atrás. O momento conveniente, o interesse repentino de João em voltar para casa logo depois, o isolamento gradual de Charlene da sua rede de apoio. Ao amanhecer, eu tinha os contornos de um plano se formando, não apenas para a justiça imediata, mas para garantir que João nunca mais pudesse ferir Charlene. Exigiria uma orquestração cuidadosa, usando cada conexão profissional que construí em meus 25 anos de enfermagem. Mais importante, exigiria a cooperação de Charlene, o que estava longe de ser garantido. Quando minha irmã acordou ao amanhecer, os olhos dela estavam mais claros, a cor melhor. Ela olhou para mim com uma consciência dolorosa. Não foi um pesadelo, foi? Ela sussurrou. João realmente fez isso comigo. Sim, disse simples. E acho que precisamos conversar sobre o acidente de Oscar também. Os olhos dela se arregalaram em choque. Depois se encheram de lágrimas. Você sabe sobre aquilo? Um calafrio me percorreu. Minhas suspeitas, até agora apenas ansiedade sem forma, de repente cristalizaram em certeza. Me conte tudo, Charlene. Falei baixinho. Está na hora da verdade aparecer. Os dedos de Charlene torciam o cobertor do hospital, os olhos correndo nervosamente para a porta, como se esperasse que João se materializasse à menção do nome. Eu não posso, ela sussurrou. Você não entende do que ele é capaz. Acho que entendo, disse gentilmente. Ele te deixou para morrer naquele porão, Char. O que poderia ser pior do que isso? Os olhos dela encontraram os meus, cheios de um conhecimento assombrado que fez meu estômago embrulhar. Ver acontecer com outra pessoa e saber que você poderia ter impedido. Peguei a mão dela, sentindo os ossos sob a pele fina. Aos 48 anos, minha irmã mais nova parecia décadas mais velha que eu, desgastada por segredos e medo. Me conte sobre o acidente de Oscar, insisti. Por favor. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Não foi um acidente. As palavras ficaram suspensas no ar, confirmação do que eu já suspeitava, mas não queria reconhecer totalmente. Meu sobrinho, o menino que eu tinha ninado, ensinado a andar de bicicleta, defendido das críticas do meu pai, não era apenas um abusador oportunista, mas um assassino. Eu vi eles discutindo no telhado, Charlene continuou, a voz quase inaudível. João tinha pedido dinheiro para o Oscar de novo. Muito dinheiro, para algum esquema de investimento. Oscar recusou. Disse que estava na hora de João se virar sozinho. Ela engoliu em seco. Eu estava no jardim. Eu vi João empurrar ele. Só uma vez. Oscar perdeu o equilíbrio. Tentou segurar na escada. Você testemunhou seu filho matando seu marido. Não consegui esconder o horror da minha voz. Eu não tinha certeza do que vi. Ela insistiu desesperadamente. Aconteceu tão rápido. E depois, João estava tão perturbado, tão convincente quando disse à polícia que tinha tentado salvar Oscar de cair. Os dedos dela apertaram os meus com força. Eu me convenci de que estava enganada, que o luto estava me fazendo imaginar coisas. Mas você sabia, disse baixinho. No fundo, você sabia. Ela assentiu, novas lágrimas fluindo. E eu protegi ele. Que tipo de monstro isso faz de mim? Não um monstro, Char. Uma vítima. Apertei a mão dela. João vem manipulando você há anos. Ele me ameaçou. Ela admitiu. Não diretamente, mas com insinuações. Depois que Oscar morreu, ele falava sobre como a vida é frágil, como acidentes acontecem facilmente. Ele me lembrava o quanto eu precisava dele agora que estava sozinha. Ela estremeceu. Quando ele descobriu sobre o derrame do papai, algo mudou. Ele ficou obcecado com dinheiro, com a apólice do papai. Quando me recusei a discutir isso, ele ficou tão bravo. E ele te trancou no porão para impedir que você interferisse? Completei por ela. Ela assentiu miseravelmente.
Ele disse que seria só por 1 ou 2 dias, que eu precisava me acalmar e pensar sobre o nosso futuro. Ele pegou meu celular, minha medicação, tudo. Charlene, você precisa contar para a delegada Cortez tudo o que me contou, sobre o porão e sobre Oscar. Pânico passou pelo rosto dela. Não posso testemunhar contra meu próprio filho. Se você não fizer, ele vai fazer isso de novo, falei firmemente. Talvez com você, talvez com outra pessoa. João é perigoso. Não apenas impulsivo ou problemático, mas genuinamente perigoso. Ele ainda é meu menino, ela sussurrou, o instinto materno guerreando com sua autopreservação. Não, disse gentilmente, mas com firmeza. O menino que você criou se foi, se é que ele existiu de verdade. Esse homem, esse adulto que deliberadamente colocou sua vida em perigo, precisa enfrentar as consequências antes que ele escale ainda mais. Nossa conversa foi interrompida por uma batida suave. A delegada Cortez entrou. Expressão profissional, mas amável. Dona Charlene, sou a delegada Daniela Cortez. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu com a senhora, se estiver se sentindo disposta. Charlene me lançou um olhar em pânico. Apertei a mão dela, encorajando. Está tudo bem, garantia ela. Vou ficar bem aqui. Pela hora seguinte, Charlene relatou de forma vacilante seu calvário no porão. A delegada Cortez gravou o depoimento, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer, mas principalmente permitindo que Charlene falasse no próprio ritmo. Quando ela chegou à parte sobre a motivação de João, acesso ao dinheiro do seguro do nosso pai, a expressão de Cortez escureceu. Dona Charlene, isso pode ser difícil de discutir, mas preciso perguntar. Seu filho já mostrou comportamento violento ou controlador antes deste incidente? Os olhos de Charlene correram para os meus, buscando orientação. Assenti quase imperceptivelmente. Ele sempre foi possessivo, ela começou hesitante. Depois que meu marido morreu, piorou. Ele monitorava minhas ligações, desencorajava amigos de visitar, gradualmente assumiu todas as minhas finanças. Táticas clássicas de isolamento, notou Cortez. A morte do seu marido envolveu alguma circunstância suspeita? A pergunta direta pareceu chocar Charlene. Ela empalideceu visivelmente, o monitor mostrando o batimento cardíaco elevado. Acho que minha irmã precisa de um intervalo, interferi, preocupada com o estado físico dela. Claro, Cortez se levantou. Mas, Dona Charlene, se houver qualquer outra coisa que a senhora acredite que possa ser relevante para esta investigação, qualquer coisa sobre o comportamento passado do seu filho seria extremamente útil. Depois que Cortez saiu, Charlene se virou para mim, olhos arregalados de medo. Ela suspeita sobre Oscar. O que eu faço, Glória? Você conta a verdade, disse com firmeza. Tudo. Eu não posso, ela sussurrou. Isso destruiria tudo. Tudo já está destruído, Char. A única questão agora é se reconstruímos com a verdade ou continuamos vivendo com medo. Ajustei o cobertor dela. Um gesto automático de enfermeira. Descanse agora. Falamos mais tarde. No corredor fora do quarto de Charlene, encontrei a delegada Cortez fazendo anotações. Ela sabe mais do que está dizendo, observou Cortez sem levantar os olhos. Sim, concordei, mas ela está apavorada com o filho. E com ela mesma também, com a cumplicidade dela. Baixei a voz. Acredito que João foi responsável pela morte de Oscar 5 anos atrás. E acho que Charlene testemunhou, mas tem estado com muito medo para falar. A caneta de Cortez parou. Essa é uma alegação séria. Eu sei, mas se encaixa no padrão. Oscar se recusou a financiar o vício em jogos de João. Pouco depois, ele morreu num acidente trágico. João se mudou para a casa de Charlene, gradualmente assumindo o controle da vida e das finanças dela. Quando nosso pai teve o derrame, potencialmente acionando um pagamento de seguro que Charlene controlaria, João tentou removê-la da equação. Vamos ver sobre reabrir a investigação da morte do Sr. Miranda, disse Cortez após um momento. Enquanto isso, seu sobrinho está agendado para interrogatório ao meio-dia. Ele vai estar preparado, avisei. João é excepcionalmente bom em apresentar uma fachada normal e preocupada. Assim como a maioria dos sociopatas, respondeu Cortez secamente. Não se preocupe, Glória. Essa não é minha primeira dança com um abusador manipulador.
Enquanto Cortês se afastava, meu celular vibrou com uma mensagem de Rafaela. João no saguão perguntando o número do quarto da C. Segurança notificada. Meu plano estava tomando forma agora, cristalizando com cada nova peça de informação. João não enfrentaria apenas consequências legais, embora eu certamente esperasse por essas também. Ele enfrentaria algo muito mais devastador para um homem como ele. Exposição completa. O desmantelamento da imagem cuidadosamente construída, a demolição de cada mentira que ele contou para si mesmo e para os outros. Mandei mensagem de volta para Rafaela. Diga à segurança para deixá-lo subir. Quarto, 418. Hora da próxima fase. Eu estava esperando quando as portas do elevador se abriram no quarto andar, me posicionando deliberadamente onde João me veria imediatamente. A expressão dele mudou de determinação para cansaço quando nossos olhos se encontraram. Tia Glória. Ele se aproximou cautelosamente, os tênis caros silenciosos no linóleo do hospital. Como a mãe está esta manhã? Melhor, disse neutra. O açúcar no sangue estabilizou. Que ótima notícia. Ele sorriu. A imagem perfeita de preocupação filial. Trouxe isso. Ele levantou uma pequena sacola de presente, contendo o que parecia ser um creme de mãos de luxo, a marca favorita de Charlene. A consideração do gesto, dado o que eu sabia agora, fez a bile subir na minha garganta. Ela está descansando agora, disse a ele, bloqueando o caminho para o quarto dela. E ela deu um depoimento formal para a polícia. O sorriso permaneceu fixo no rosto dele, mas algo frio piscou por trás dos olhos. Sobre a confusão dela no porão? Estive pensando sobre isso. A mãe mencionou semana passada que estava tendo tonturas. Talvez ela tenha descido lá para pegar algo e desmaiou. A porta com cadeado sugere o contrário. Mantive minha voz clínica, desapegada. Assim como as memórias específicas dela de você, dizendo que ela precisava pensar sobre o futuro enquanto você esperava o avô morrer. Agora o sorriso sumiu completamente. Isso é absurdo. A mãe deve estar confusa pela cetoacidose. Exames de sangue mostram que ela esteve em cetoacidose por aproximadamente 72 horas, precisamente o período em que ela ficou trancada no seu porão sem medicação. Ele deu um passo mais perto, baixando a voz. Tia Glória, você sempre teve birra comigo, desde que eu era criança. A mãe e eu estávamos bem até você começar a encher a cabeça dela com paranoia. A tentativa de reescrever a história foi tão descarada que quase me fez rir. Eu tinha sido a defensora mais leal de Charlene, praticamente criando João durante os anos em que minha irmã lutou contra a depressão pós-parto. A delegada Cortês está te esperando ao meio-dia, falei, ignorando a acusação. Sala 307, ala administrativa. Tudo bem, ele retrucou, a máscara escorregando ainda mais. Vou esclarecer esse mal-entendido ridículo agora mesmo, mas quero ver a mãe primeiro. Isso não é possível. Dei um passo diretamente para a frente da porta de Charlene. Ordens médicas. Eu sou o filho dela, ele sibilou, o rosto bonito se contorcendo com uma raiva mal contida. Você não pode me impedir de vê-la. Na verdade, eu posso. Como enfermeira-chefe e com a investigação policial em curso, as visitas estão restritas. Apontei para o segurança, agora se aproximando do posto de enfermagem. Se você tentar entrar no quarto dela à força, será removido daqui. Os olhos de João correram entre mim e o guarda, calculando as opções. Finalmente, ele recuou, compondo as feições numa máscara de preocupação razoável. Isso é completamente desnecessário, ele disse ao guarda. Só estou preocupado com minha mãe. A mesma mãe que você deixou num porão sem medicação de diabetes por 3 dias. Não consegui resistir à alfinetada. Os olhos dele brilharam perigosamente. Você não tem ideia do que está falando. Eu sei exatamente do que estou falando, João. E sua mãe também. E em breve, a delegada Cortês também saberá. Ele se inclinou, a voz caindo para um sussurro destinado apenas aos meus ouvidos. Tenha cuidado, tia Glória. Acidentes acontecem com pessoas intrometidas o tempo todo. A ameaça nua enviou gelo pelas minhas veias, mas mantive a compostura. Você está me ameaçando num corredor de hospital cercado por câmeras de segurança, enquanto já está sob investigação de tentativa de homicídio? Percebendo o erro, João se endireitou, forçando uma risada triste. Claro que não.
Só estou chateado com essas acusações ridículas. Ele se virou para o segurança com seu sorriso mais charmoso. Desculpe pelo drama. Estresse familiar, sabe como é. Enquanto ele caminhava em direção ao elevador, a postura dele era relaxada, confiante, um homem certo de que podia se livrar de qualquer situação na conversa. Esperei até as portas fecharem atrás dele antes de soltar o ar que estava prendendo. Dentro do quarto de Charlene, a encontrei acordada e ansiosa, tendo ouvido claramente pelo menos parte do nosso confronto. Aquele era João? Ela perguntou, olhos arregalados. Sim. Ele queria te ver, mas recusei. Chequei os monitores dela automaticamente. Ele vai se encontrar com a delegada Cortez ao meio-dia. Ele vai convencer ela, disse Charlene miseravelmente. Ele sempre convence. Ele consegue fazer qualquer um acreditar em qualquer coisa. Dessa vez não, garantia ela. Cortez é extremamente boa no trabalho dela, e temos provas físicas. O cadeado, sua condição médica, seu depoimento. Ela balançou a cabeça, lágrimas se formando. Você não entende. João vai achar um jeito de distorcer isso. Ele vai dizer que eu desci lá voluntariamente, que me tranquei acidentalmente, que estou mentalmente instável desde que Oscar morreu. As palavras dela ecoavam meus próprios medos. Abusadores como João frequentemente escapavam da justiça através precisamente dessas táticas: gaslighting, assassinato de caráter, manipulação de evidências. Mesmo com a experiência de Cortez e o testemunho de Charlene, havia uma possibilidade real de ele evitar consequências sérias. É por isso que precisamos contar a ela sobre Oscar, disse gentilmente. Eu não posso, ela sussurrou. Eu simplesmente não posso. Sentei ao lado da cama, pegando a mão frágil dela na minha. Char, me escuta. João me ameaçou agora há pouco. Insinuou que eu poderia ter um acidente se continuasse insistindo. Ele está piorando. O rosto dela se contraiu. Isso é tudo culpa minha. Eu devia ter parado ele anos atrás. Não, falei com firmeza. A culpa é inteiramente de João. Mas agora temos a chance de impedir que ele machuque mais alguém. Como? Mesmo se prenderem ele pelo que ele fez comigo, ele vai acabar saindo. E então, não se conseguirmos ligar ele à morte de Oscar. Hesitei. Então decidi que honestidade completa era necessária. E não se garantirmos que todos na vida dele saibam exatamente quem e o que ele é. Ela me olhou interrogativamente. O que você está planejando, Glória? Justiça, disse simples. Mas preciso da sua ajuda. Sua honestidade completa, não importa o quão doloroso seja. Charlene estudou meu rosto por um longo momento. Então, assentiu devagar. O que você precisa que eu faça? Primeiro, conte à delegada Cortez tudo sobre a morte de Oscar, cada detalhe que você lembrar. E então expliquei meu plano, não apenas para a justiça legal, que poderia ou não ser alcançada dependendo de evidências e decisões da promotoria, mas para uma forma mais certa de consequência. Quando terminei, a expressão de Charlene tinha mudado de medo para determinação sombria. Ele vai nos odiar para sempre, ela sussurrou. Provavelmente concordei. Mas ele nunca mais vai poder machucar você ou qualquer outra pessoa. Quando a delegada Cortez voltou 1 hora depois, Charlene estava pronta. Com voz trêmula, mas resolução inabalável, ela relatou o que tinha testemunhado no telhado 5 anos antes. A discussão de João com Oscar, o empurrão, a tentativa desesperada do marido de agarrar a escada que falhou em salvá-lo. Venho vivendo com esse conhecimento há 5 anos, ela concluiu. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Me convenci de que estava enganada, de que o luto estava me fazendo ver coisas que não existiam. Mas quando me vi trancada naquele porão, sabendo que meu filho estava esperando eu morrer, não pude mais negar a verdade. A expressão de Cortez permaneceu profissional, mas os olhos refletiam tanto compaixão quanto determinação. Dona Charlene, isso muda tudo. Vou precisar reabrir o caso do seu marido imediatamente. Depois que Cortez saiu para fazer os arranjos, apertei a mão de Charlene. Você fez a coisa certa. O que acontece agora? Ela perguntou, a voz pequena. Agora, disse, checando meu relógio, João se encontra com a delegada Cortez e nós armamos nossa armadilha. Às 2 da tarde, as peças do meu plano estavam se encaixando com a precisão de um protocolo de enfermagem bem desenhado.
Rafaela tinha acessado os registros financeiros de João através dos contatos dela no departamento de faturamento do hospital. Não estritamente ético, mas necessário. A imagem que pintavam era mais sombria do que até eu tinha suspeitado. Dívidas de jogo massivas, múltiplos cartões de crédito estourados, empréstimos de juros altos de agiotas. Ele está afundado em pelo menos R$ 180 mil, Rafaela relatou, a voz baixa, enquanto nos reuníamos na pequena sala de consulta adjacente ao quarto de Charlene. E isso é só o que consigo rastrear por registros convencionais. Quem sabe o que ele deve para credores menos recomendáveis? A delegada Cortês se juntou a nós depois do interrogatório com João. A expressão dela era uma mistura de distanciamento profissional e desgosto mal disfarçado. Seu sobrinho é um grande ator, disse ela, colocando o bloco de anotações na mesa. Filho preocupado, confuso, inocente, cuidador firme. Ele mudou de personagem como um ator de teatro, trocando de figurino. Ele manteve a história de que Charlene se trancou acidentalmente? Perguntei. Inicialmente. Depois, quando confrontado com as evidências físicas, ele mudou para sugerir que ela poderia ter descido lá voluntariamente para fugir do estresse e que ele estava respeitando a necessidade dela de espaço. A boca de Cortês se apertou. Quando apontei que esse espaço não tinha a medicação essencial dela, ele sugeriu que ela devia ter esquecido de levar para baixo. Típico, murmurou Rafaela. Darvo em ação. Precisamente, Cortês assentiu. No final, ele estava insinuando que Charlene tem estado mentalmente instável desde a morte do marido e que você, Glória, tenha encorajado os delírios dela por causa de algum ciúme antigo. A acusação era tão absurda que eu poderia ter rido em circunstâncias diferentes. Eu tinha passado minha vida limpando a bagunça de Charlene, apoiando-a através da depressão pós-parto, um primeiro marido infiel, a morte de Oscar e o relacionamento cada vez mais problemático com João. E agora? Perguntei. Vocês prenderam ele? Ainda não. Estamos montando o inquérito. Os registros financeiros dele fornecem motivo claro, e as evidências físicas do porão são convincentes. Mais importante, o testemunho da sua irmã sobre a morte do marido muda as coisas significativamente. Os olhos escuros de Cortês encontraram os meus. Estamos reabrindo o caso Oscar Miranda imediatamente. O legista concordou em revisar as conclusões originais à luz deste novo depoimento de testemunha. Mas João ainda está livre, falei, incapaz de tirar a rispidez da voz. Por enquanto, reconheceu Cortês, estamos monitorando ele de perto. Se ele tentar fugir, ele não vai. Interrompi. Não imediatamente. O ego de João não vai deixar ele correr como um homem culpado. Ele ainda acredita que pode manipular a saída disso. Isso trabalha a nosso favor, notou Cortês. Nos dá tempo para fundamentar o pedido de prisão. E para implementar nosso plano, acrescentou Rafaela. Cortês ergueu uma sobrancelha. Que plano? Expliquei minha estratégia, não apenas para a justiça legal, que procederia em seu próprio cronograma com suas próprias incertezas, mas para garantir que João nunca mais pudesse ferir Charlene, independentemente dos resultados legais. Envolvia usar minha posição no hospital, a rede de provedores de serviço social de Rafaela e a determinação recém-despertada de Charlene de proteger a si mesma e aos outros do filho. Quando terminei, Cortês ficou em silêncio por um longo momento. Isso é não convencional, ela disse finalmente. Mas não ilegal, pontuou Rafaela. Não, Cortês concordou. Não é ilegal, mas é criativo. Digamos que é um método de conscientização pública. Ela suspirou. Já vi muitos abusadores saírem livres por detalhes técnicos ou porque vítimas voltam atrás sob pressão. Se isso ajudar a manter sua irmã segura, eu apoio. Então você vai ajudar? Perguntei. Dentro dos limites das minhas responsabilidades profissionais, ela qualificou. O caso legal prossegue independentemente, mas quanto ao resto, ela assentiu uma vez, decisivamente. Sim, eu ajudo. A próxima peça se encaixou quando o Dr. Miguel Torres, o psiquiatra consultor do hospital, se juntou ao nosso conselho de guerra improvisado. Eu tinha trabalhado com Torres em vários casos envolvendo suspeita de abuso
e as observações dele sobre tipos de personalidade manipuladora tinham se provado inestimáveis. Com base no que vocês descreveram, disse ele depois de ouvir o relato de Charlene e revisar os padrões financeiros e comportamentais de João, estamos potencialmente olhando para transtorno de personalidade antissocial com traços narcisistas. A natureza calculada do aprisionamento, o desprezo completo pelas necessidades médicas da mãe, o histórico de exploração financeira e o envolvimento suspeito na morte do padrasto apontam para uma patologia severa. Você pode documentar essa avaliação? Perguntei. Não para fins legais necessariamente, mas para a proteção de Charlene. Posso preparar uma análise preliminar baseada em comportamentos relatados e reconhecimento de padrões, ele confirmou. Não terá o peso de um diagnóstico formal sem avaliação direta, mas pode apoiar medidas protetivas para sua irmã. Ao anoitecer, meu pai tinha piorado. O último derrame dele, o terceiro, o tinha deixado com função cerebral mínima, e o neurologista tinha gentilmente sugerido que era hora de considerar apenas cuidados paliativos. No estranho universo paralelo que eu habitava agora, me vi simultaneamente planejando o fim da vida do meu pai, coordenando o tratamento contínuo de Charlene e organizando a queda de João. O papai não vai se recuperar, disse gentilmente a Charlene naquela noite, depois que as enfermeiras terminaram a rodada noturna. Precisamos tomar algumas decisões. Ela assentiu, lágrimas brotando. Ele não ia querer medidas extraordinárias. Nós duas sabemos que João vai lutar contra isso, avisei. Ele precisa do papai vivo até descobrir como acessar o dinheiro do seguro. Um lampejo de alguma coisa, determinação, raiva, cruzou o rosto de Charlene. Não é decisão dele, é nossa. E o papai merece paz, não ser mantido vivo como o dia de pagamento potencial de João. Essa nova força na minha irmã anteriormente maleável me surpreendeu e me animou. Talvez o horror do aprisionamento no porão tivesse despertado algo há muito adormecido em Charlene. Uma vontade de resistir, de se proteger e aos outros. Organizei para o Dr. Torres falar com você amanhã, contei a ela. Ele está preparando documentação que vai ajudar a garantir que João não possa tomar decisões médicas por você de novo, independente do que acontecer com o caso criminal. Você realmente pensa em tudo, ela disse baixinho. Sempre pensou. Não em tudo, admiti. Eu devia ter visto os sinais com João anos atrás. Devia ter pressionado mais depois que Oscar morreu. Nós duas perdemos ou ignoramos os sinais. Ela corrigiu. Mas isso acaba agora. Enquanto a noite caía sobre o hospital, fiz minhas preparações finais. O dia seguinte colocaria tudo em movimento. Os procedimentos legais contra João, as medidas protetivas para Charlene e, o mais importante, minha lição cuidadosamente orquestrada para meu sobrinho. Uma lição que ele nunca esqueceria, entregue não através de violência ou vingança, mas através do desmantelamento completo da imagem que ele tinha passado a vida construindo. No silêncio do quarto escuro de Charlene, mandei uma única mensagem para a delegada Cortês. Estamos prontas. Amanhã, 10 da manhã. A resposta dela veio momentos depois. Entendido. Sem volta agora. Amanhã chegou com o caos controlado típico de trocas de turno em hospital, enfermeiras trocando notas, carrinhos de medicação rolando pelos corredores, o bip suave dos monitores formando um pano de fundo familiar para minhas preparações. Eu tinha dormido pouco, minha mente continuamente refinando os detalhes do que tínhamos colocado em movimento. Charlene estava acordada cedo, o rosto carregando a expressão determinada que eu raramente via desde que éramos crianças competindo em feiras de ciências da escola. Naquela época, minha irmã séria e metódica frequentemente surpreendia a todos com sua tenacidade quieta quando devidamente motivada. Tem certeza disso? Perguntei a ela enquanto a ajudava a vestir o roupão que Rafaela tinha trazido do meu apartamento. Uma vez que começarmos, não tem volta. Eu venho voltando atrás há anos, ela respondeu, a voz mais forte do que tinha sido desde o resgate. Voltando para desculpas, para negação, para medo. Não mais. O Dr. Torres chegou às 8h30, trazendo as ordens de proteção e a avaliação psiquiátrica que tinha preparado. Embora não fosse um diagnóstico formal, a documentação dele do padrão de comportamento de João,
Controlador, manipulador, parasitário, mostrando desprezo pelo bem-estar alheio, fornecia forte apoio para as medidas legais que estávamos implementando. Descrevi o que os clínicos chamam de tríade sombria: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia, explicou ele enquanto Charlene assinava os papéis. Esses traços existem num espectro, e seu filho parece exibir níveis preocupantes de todos os três com base nos comportamentos relatados. Isso vai ajudar a manter ele longe de mim? Charlene perguntou diretamente. Combinado com as acusações criminais e seu testemunho, sim, confirmou Torres. Estes documentos estabelecem um padrão de abuso calculado em vez de incidentes isolados, tornando muito mais difícil para ele explicar as ações como mal-entendidos. A delegada Cortês chegou em seguida, trazendo notícias que fizeram meu coração disparar. Exumamos o corpo de Oscar Miranda, disse ela sem rodeios. O legista encontrou evidências inconsistentes com uma queda acidental, especificamente microfraturas nos ossos das mãos e antebraços, que não foram notadas no exame original. O que isso significa exatamente? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Significa que estamos evoluindo de reabrir uma investigação para um caso provável de homicídio doloso. A expressão de Cortês era sombria, mas satisfeita. Combinado com o depoimento ocular da sua irmã e os registros financeiros estabelecendo o motivo, temos base para um pedido de prisão preventiva. Policiais estão a caminho para pegar João Miranda enquanto falamos. Uma onda de emoções me lavou. Alívio, justiça e um luto complicado pelo sobrinho que eu um dia amei. A criança que de alguma forma tinha se transformado naquele predador calculista. Ele ainda vai tentar manipular para sair dessa, avisou Charlene, ecoando minhas próprias preocupações. O que é porque estamos prosseguindo com nosso plano também, lembrei a ela. O processo legal tem seu próprio cronograma e incertezas. Nossa abordagem garante proteção independentemente dos resultados legais. Às 9h45, Rafaela entrou com os componentes finais que precisávamos. Um notebook, caixas de som portáteis e um pendrive contendo arquivos que tinham levado a noite toda para compilar. Tudo pronto na sala de conferências, confirmou ela. O Dr. Lindomar aprovou o uso do espaço como uma intervenção terapêutica familiar. A administração do hospital foi notificada de que estamos conduzindo uma conferência de saúde mental sensível que pode envolver vozes alteradas. O palco estava montado. Pontualmente às 10 da manhã, as portas do elevador se abriram e João saiu, escoltado por 2 investigadores à paisana que mantinham uma distância cuidadosa, presentes, mas não, obviamente, restringindo ele, criando a ilusão de liberdade que era crítica para o nosso plano. Cortês tinha me explicado o arranjo mais cedo. Vamos executar a prisão depois da conversa de vocês. Isso dá a janela que você pediu enquanto garante que ele não fuja. A expressão de João ao se aproximar era uma obra-prima de inocência ofendida, a postura comunicando tanto preocupação quanto leve indignação por ser convocado tão formalmente. Ele se vestiu com cuidado, calça social e uma camisa azul de botão que o fazia parecer o jovem profissional responsável que ele fingia ser. Tia Glória? Ele assentiu rigidamente. O policial disse que a mãe quer me ver, que tem algum tipo de reunião de família. Sim, confirmei, guiando ele em direção à sala de conferências. Sua mãe tem algo importante para discutir com você. Lá dentro, Charlene estava sentada na cabeceira da longa mesa, ladeada pelo Dr. Torres e por Rafaela. A mudança na aparência dela, da mulher fraca e desorientada que eu tinha encontrado no porão, era notável. Embora ainda fisicamente frágil, ela irradiava uma determinação calma que pareceu desconcertar João momentaneamente. Mãe. Ele se moveu em direção a ela, braços estendidos como se fosse para um abraço. Você parece muito melhor. Estive tão preocupado. Charlene ergueu a mão, parando ele no meio do caminho. Senta, João. O comando gentil mais firme, tão diferente do tom habitual dela de calma com ele, causou um lampejo de confusão no rosto dele. Ele se recuperou rápido, sentando em frente a ela com um sorriso preocupado. Do que se trata tudo isso? A polícia tem feito perguntas bizarras e a tia Glória não está me deixando te ver. Tô ficando maluco de preocupação. Está? Charlene perguntou quietamente.
Preocupado comigo ou preocupado com o que eu poderia dizer? A expressão dele mudou minimamente, um aperto ao redor dos olhos, uma leve tensão no maxilar. Não entendo. O que você diria, exceto que teve algum tipo de acidente no porão? A menos que... Ele me lançou um olhar acusatório. Alguém tenha enchido sua cabeça com memórias confusas enquanto você estava medicamente vulnerável. Era exatamente a tática que eu tinha antecipado, sugerindo que as lembranças de Charlene eram falsas memórias implantadas durante a recuperação, comigo escalada como a vilã manipuladora. Minhas memórias não estão confusas, João, disse Charlene uniformemente. Eu lembro de tudo. O cadeado que você instalou na porta do porão, o colchão que você preparou, mostrando que isso foi premeditado, suas palavras exatas quando me deixou lá. Só até a situação do vovô se resolver. Então nossos problemas financeiros acabarão. O rosto de João permaneceu composto, mas notei um leve tremor na mão direita dele que ele rapidamente escondeu colocando embaixo da mesa. Mãe, você estava em cetoacidose. Confusão e alucinações são sintomas comuns. Pergunte a qualquer médico. Ele olhou implorando para o Dr. Torres. Não é verdade, doutor? Confusão aguda durante cetoacidose tipicamente se resolve uma vez que o açúcar no sangue é estabilizado, respondeu Torres neutramente. As lembranças da dona Charlene permaneceram consistentes desde o tratamento. Os olhos de João se estreitaram levemente, reconhecendo que tinha calculado mal ao apelar para Torres. Ele mudou de tática suavemente, a expressão derretendo em preocupação ferida. Não sei o que está acontecendo aqui, ele disse, a voz quebrando perfeitamente na hora certa. Mas algo está muito errado, mãe. Depois de tudo o que fiz por você desde que o pai morreu, voltar para casa, gerenciar suas finanças, cuidar de você, como você pode pensar que eu jamais te machucaria? Era uma performance magistral. Em outro contexto, com observadores menos informados sobre a verdadeira natureza dele, poderia ter funcionado. Charlene, no entanto, não vacilou. Pensei nessa pergunta por 5 anos, João, ela disse calmamente. Desde que vi você empurrar Oscar daquele telhado. As palavras pousaram como golpes físicos. Por um momento crucial, a máscara de João caiu completamente, revelando uma fúria fria e um cálculo que transformaram as feições bonitas dele em algo quase irreconhecível. Naquele instante desprotegido, vislumbrei a verdadeira natureza geralmente escondida sob a fachada charmosa, e soube com certeza absoluta que minha irmã tinha vivido com um predador. O momento passou rápido, a expressão de João mudando de volta para a descrença ferida, com facilidade praticada. Mas todos nós tínhamos visto aquele flash de raiva crua e calculadora, confirmando tudo o que Charlene nos contara. Mãe, ele disse, a voz cuidadosamente modulada para transmitir choque e mágoa. O que você está dizendo? Eu amava Oscar. Fiquei devastado quando ele caiu. Ele se virou para os outros na sala, olhos arregalados com aparente angústia. Ela nunca disse nada assim antes, nem uma vez em 5 anos. Porque eu estava com medo, respondeu Charlene, a voz ganhando força com cada palavra. Medo de você. Medo do que você poderia fazer se eu contasse a verdade. Isso é loucura, protestou João, olhando ao redor da mesa por apoio e não encontrando nenhum. Algum tipo de delírio compartilhado ou uma conspiração. O olhar dele se fixou acusadoramente em mim. A tia Glória sempre teve ressentimento de mim. Sempre tentou te virar contra mim. Permaneci em silêncio, permitindo que Charlene mantivesse o controle do confronto. Aquele era o momento dela, a reclamação de poder após anos de manipulação e abuso. Ninguém me virou contra você, João, ela disse firmemente. Você fez isso sozinho quando me trancou naquele porão e me deixou para morrer. A estratégia de João mudou de novo, desespero começando a vazar pela calma performática. Se você realmente acredita nisso, se realmente acha que sou capaz de coisas tão terríveis, por que estamos tendo essa conversa? Por que não chamar a polícia? Nós chamamos. A delegada Cortês falou pela primeira vez, levantando da cadeira no canto onde estava observando quietamente. Policiais estão esperando lá fora para cumprir o mandado de prisão preventiva pela tentativa de homicídio de Charlene Miranda e pela investigação de homicídio qualificado de Oscar Miranda. A cor sumiu do rosto de João. Isso é uma armação. Não, João. Finalmente interferi. Isso são consequências.
Rafaela colocou o notebook na mesa, virando para ele ver. Antes que isso aconteça, pensamos que você gostaria de ver no que estivemos trabalhando. Ela apertou uma tecla e a tela se encheu com o que parecia ser um modelo de site profissional intitulado Dossiê de Segurança Pública. O caso João Miranda. Que diabos é isso? João exigiu, o verniz polido rachando ainda mais. Segurança pública e utilidade pública, expliquei calmamente. Este site contém evidências documentadas, boletins de ocorrência, registros de dívidas e depoimentos juramentados sobre seu padrão de abuso e controle. Tudo público, nada sigiloso. Rafaela clicou por várias páginas, mostrando seções rotuladas: predação financeira, histórico de violência doméstica e alertas de segurança. Isso é difamação, sibilou João, as feições bonitas se contorcendo de raiva. Vou processar todos vocês. A verdade é uma defesa absoluta, notou o Dr. Torres suavemente. Tudo aqui é factual e documentado em cartório. O site ainda não está no ar, continuei. Está pronto para ser lançado, mas a ativação depende inteiramente do seu comportamento futuro. Os olhos de João se estreitaram, cálculo substituindo o pânico conforme ele entendia a natureza da nossa estratégia. Vocês estão me chantageando. Estamos oferecendo uma escolha, corrigiu Charlene, a voz firme apesar das lágrimas escorrendo pelo rosto. O processo legal vai prosseguir de qualquer forma. Você será preso hoje. Mas isso... Ela apontou para o notebook. Isso é uma garantia extra. Garantia? Ele repetiu. Contra a possibilidade de você algum dia estar livre para ferir outros. Expliquei. Se você contatar Charlene de novo, através de advogados, amigos ou diretamente, esse site entra no ar e será impulsionado nas redes sociais. Se você contestar as ordens de proteção, ele entra no ar. Todo empregador em potencial, locador, parceiro romântico ou amigo que pesquisar seu nome vai encontrar isso, acrescentou Rafaela. A expressão de João tinha ficado completamente fria agora. A máscara charmosa, abandonada como inútil. Vocês não podem fazer isso. Não, a delegada Cortez interferiu. São consequências pelas suas ações. Nada aqui impede você de viver sua vida, apenas garante que ninguém entre nela sem saber quem você é. Não estamos exigindo dinheiro, apontei. Nem estamos exigindo seu silêncio. Estamos simplesmente garantindo que, se você escolher continuar seu padrão de comportamento predatório, fará isso sem a vantagem do segredo. João se virou para Charlene, sua tentativa final desesperada de manipulação, mirando a pessoa que sempre tinha sido mais vulnerável à influência dele. Mãe, por favor, sou seu filho, seu único filho. Você vai mesmo deixar eles destruírem minha vida assim? Charlene sustentou o olhar dele firmemente, uma nova força visível na postura dela, apesar da fragilidade física. Você destruiu sua própria vida, João, e quase destruiu a minha 2 vezes. Ela respirou fundo. Eu falhei com você como mãe, permitindo seu comportamento por anos. Não vou falhar com a sociedade, permitindo isso por mais tempo. A mudança na postura de João foi imediata e arrepiante. Enquanto a última esperança de manipulação evaporava, o fingimento de humanidade caiu completamente, revelando algo frio e calculista por baixo. Vocês vão se arrepender disso, ele disse, a voz plana e sem emoção. Todos vocês. Isso soou notavelmente como uma ameaça, Sr. Miranda, observou a delegada Cortez. Gostaria de esclarecer? João não respondeu, o olhar fixo em Charlene com tanto ódio nu que instintivamente me aproximei da minha irmã em proteção. Acho que terminamos aqui, disse Cortez, sinalizando para os investigadores esperando do lado de fora. João Miranda, você está preso. Enquanto os policiais entravam e começavam o processo formal, João manteve sua compostura gelada, oferecendo os pulsos para as algemas com uma conformidade mecânica que era de alguma forma mais perturbadora do que resistência teria sido. Só quando estava sendo levado, ele se virou, os olhos encontrando os meus com foco de laser. Isso não acabou, tia Glória, ele disse baixinho, um sorriso desprovido de calor se espalhando pelo rosto. Nem de longe. Então ele se foi, a porta da sala de conferências fechando atrás dele com um clique suave que pareceu liberar a tensão que todos estávamos segurando.
Os ombros de Charlene cederam e me movi para apoiá-la imediatamente. Você conseguiu, murmurei, segurando a forma trêmula dela. Acabou. Mas o frio das palavras de despedida de João permaneceu no ar, e eu sabia com certeza sombria que, embora esse capítulo pudesse estar fechando, a história estava longe de estar completa. Tínhamos vencido essa batalha, mas a guerra contra a influência de João, contra o trauma que ele infligiu, contra o sistema que às vezes falhava em proteger vítimas, continuaria. Por enquanto, porém, Charlene estava segura, e isso era suficiente por hoje. Os próximos 3 meses se desenrolaram num borrão de procedimentos legais, consultas médicas e a reconstrução dolorosa da vida de Charlene. Nosso pai faleceu pacificamente 2 dias após a prisão de João. A decisão pelos cuidados paliativos foi feita em conjunto por mim e por Charlene, sem a complicação das objeções de João. O funeral foi pequeno e digno, frequentado por antigos colegas e um punhado de amigos, com João visivelmente ausente devido à sua detenção. O Ministério Público tinha sido firme quanto à manutenção da prisão preventiva, citando o risco de fuga e a gravidade das acusações agora formalmente apresentadas: tentativa de homicídio, cárcere privado, maus tratos a idoso e, seguindo os resultados conclusivos da reexaminação de Oscar, homicídio qualificado. As evidências eram substanciais. Registros financeiros mostrando a necessidade desesperada de dinheiro de João, o porão modificado com seu cadeado comprado dias antes do aprisionamento de Charlene e, mais condenatório, o corpo exumado de Oscar mostrando ferimentos de defesa inconsistentes com uma queda acidental. Durante tudo isso, dividi meu tempo entre o hospital, onde tirei uma licença temporária para gerenciar a crise, e o pequeno apartamento que ajudei Charlene a alugar uma vez que ela teve alta. A casa dela, cheia demais de memórias dolorosas e evidências potenciais, permaneceu desocupada enquanto o processo legal se desenrolava. Você acha que algum dia vou conseguir voltar para lá? Ela perguntou numa noite, enquanto separávamos fotos de família na nova sala de estar dela, decidindo quais memórias valiam a pena preservar. Você quer? Rebati gentilmente. Ela considerou isso, virando uma foto emoldurada de Oscar nas mãos. Não, admitiu finalmente. Fantasmas demais, decepção demais, incluindo a minha própria. A autoculpa tinha se tornado a luta persistente de Charlene, a crença de que ela tinha falhado como mãe, de que tinha permitido o comportamento de João através de anos de negação e aceitação passiva. Você foi uma vítima, Char. Lembrei a ela, um refrão que tinha se tornado comum entre nós. Manipulação e abuso distorcem sua percepção da realidade. É assim que funcionam. Eu sei, ela suspirou. Intelectualmente, eu sei. Mas aqui, ela tocou o peito. Ainda parece fracasso. O Dr. Torres tinha nos avisado sobre isso, o longo caminho não linear da recuperação de abuso psicológico prolongado. Charlene frequentava a terapia 3 vezes por semana agora, gradualmente desenrolando a teia complexa de manipulação que a tinha enredado por décadas. Alguns dias traziam clareza e força, outros traziam culpa esmagadora e dúvida. Durante tudo isso, permaneci seu apoio constante e inabalável, não por obrigação, mas por uma compreensão aprofundada de quão profundamente João a tinha isolado e controlado. A audiência de instrução e julgamento trouxe seus próprios desafios. Sentada no tribunal, observando meu sobrinho em seu uniforme do sistema prisional, as feições bonitas arranjadas numa expressão de inocência solene para benefício do juiz, senti um luto complexo pelo que poderia ter sido. A criança brilhante e carismática, que um dia me seguiu adorando durante visitas ao hospital, usando orgulhosamente o estetoscópio de brinquedo que dei a ele no aniversário de 8 anos, tinha ido embora, ou talvez nunca tivesse existido verdadeiramente, além da fachada manipuladora. O testemunho de Charlene naquele dia foi tanto de partir o coração quanto inspirador. A voz dela tremia enquanto ela relatava se encontrar trancada no porão, percebendo que o próprio filho a tinha aprisionado, entendendo com clareza terrível que ele pretendia que ela morresse lá. Mas ela não vacilou, não voltou atrás, não minimizou o horror do que tinha experienciado. E por que o réu fez isso com a senhora, dona Charlene? Perguntou o promotor.
Ele queria acesso ao dinheiro do seguro do meu pai, respondeu Charlene firmemente. Ele sabia que eu era a beneficiária e sabia que eu não daria a ele voluntariamente, dado o histórico dele de jogo e irresponsabilidade financeira. Então, ele decidiu me remover da equação. O advogado de João, um defensor criminal caro de alguma forma contratado, apesar da alegada dificuldade financeira dele, tentou minar o testemunho dela, sugerindo confusão devido à condição diabética. Mas Charlene permaneceu firme. Quando ele mudou para questionar a estabilidade mental dela após a morte de Oscar, sugerindo que ela tinha fabricado a memória de João empurrando Oscar, ela olhou diretamente para o filho pela primeira vez desde que entrou no tribunal. Passei 5 anos tentando me convencer de que não tinha visto o que vi, disse ela, a voz ganhando força. 5 anos dando desculpas, negando a realidade, protegendo alguém que não merecia proteção. Não vou fazer isso mais. O juiz pronunciou o réu e o caso foi a júri popular. Quando voltaram para o tribunal para o veredito final, Charlene agarrou minha mão tão forte que perdi a sensibilidade nos dedos. O juiz-presidente se levantou, a expressão grave enquanto lia a decisão dos jurados. O conselho de sentença reconhece a materialidade e autoria culpado. Uma exalação coletiva pareceu varrer o tribunal. Na acusação de cárcere privado, culpado. Os ombros de Charlene começaram a tremer com lágrimas silenciosas. Na acusação de maus tratos a idoso, culpado. João permaneceu perfeitamente imóvel, a expressão inalterada. Na acusação de homicídio qualificado na morte de Oscar Miranda, culpado. Só então a compostura de João rachou, um lampejo de fúria crua rapidamente mascarado. Mas não antes que eu pegasse, não antes que o juiz pegasse também, o olhar dele se aguçando ao observar o vislumbre momentâneo da verdadeira natureza de João. A leitura da sentença, momentos depois, trouxe o capítulo final do nosso calvário. João recebeu 30 anos de reclusão em regime fechado, com o juiz citando a natureza predatória calculada dos crimes, o motivo torpe e a impossibilidade de defesa das vítimas como agravantes. Enquanto a escolta levava João embora pela última vez, ele se virou em nossa direção, a máscara de civilidade agora completamente abandonada. Isso não é justiça, ele cuspiu. Isso é traição. Minha própria mãe escolhendo estranhos em vez do filho. Charlene se levantou, a figura pequena de alguma forma imponente naquele momento. Não, João. Isso é consequência, a lição que você precisava aprender sua vida inteira. Do lado de fora do fórum, uma chuva fina caía, molhando o cabelo de Charlene enquanto descíamos os degraus juntas. Repórteres gritavam perguntas, câmeras disparavam, mas passamos por eles em silêncio, de braços dados, em direção ao carro que esperava. Acabou, disse eu. Uma vez que estávamos dentro, o ar-condicionado morno gradualmente secando nossas roupas e embaçando os vidros contra a garoa fria. Acabou? Charlene perguntou suavemente. O julgamento acabou. A sentença acabou. Mas viver com o que aconteceu, com o que ele fez, com o que eu permiti, isso continua. Sim, reconheci, não vendo benefício em frases feitas. Mas nós continuamos também. Juntas. Dirigimos pelas ruas molhadas em direção ao apartamento de Charlene, onde Rafaela esperava com um jantar simples e a compreensão quieta da verdadeira amizade. O amanhã traria novos desafios, consultas de terapia, decisões sobre vender a casa de Charlene, o processo contínuo de reconstruir uma vida estilhaçada pela traição. Mas esta noite, pelo menos, podíamos descansar no conhecimento de que João tinha finalmente aprendido a lição dele. Não através de violência ou vingança, mas através do professor mais poderoso de todos, a consequência. O resultado natural e inevitável de suas próprias ações, despido da manipulação e negação que o tinham protegido por tanto tempo. Enquanto encostávamos no estacionamento, Charlene se virou para mim, a expressão reflexiva. Sabe o que é estranho? Me sinto mais leve. Não feliz exatamente, mas livre. Livre é o suficiente, disse, apertando a mão dela. Por enquanto, livre é o suficiente. E não foi um final perfeito, mas um justo. Não uma conclusão feliz, mas uma verdadeira. A porta do porão tinha sido aberta.
A luz tinha entrado, e nenhuma de nós andaria na escuridão novamente. Obrigada por ouvir. Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota essa história merece. Fique à vontade para contar a sua também. E não esquece de se inscrever no canal, isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima!